Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Nós vamos entender hoje que a digestão ela começa onde? A digestão começa na boca. Então, sim, nós começamos a digestão quando a gente coloca o alimento dentro da boca. Gente, a digestão ela começa na boca, tá? E quanto mais fracionado ficar esse alimento, melhor vai ser a tua digestão. Tu mastiga, 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 mastiga e engole. O alimento cai lá dentro do estômago pré-digerido. O que é o estômago? O estômago é um recipiente, né, um local que não tem dentes. É um local que produz o quê? Ácido gástrico, suco gástrico, ácido clorídrico, como vocês quiserem chamar. E esse ácido, ele tem um poder de corrosão enorme. Ele acaba o quê? Ele acaba mastigando na base do ácido. Aquele alimento que tu não digeriu legal na boca, que tu não fez a mastigação, o teu estômago vai produzir muito ácido para digerir. Isso gera todo um desconforto abdominal. E atrasa o processo de digestão, se vocês estão me entendendo. Eu poderia ter usado os meus 32 dentes para cortar, triturar, rasgar, moer e depois deglutir. Mas não, eu só e engulo. Alguém vai ter que trabalhar ao longo do caminho, porque aquilo que tu engole inteiro não sai inteiro lá nas tuas fezes. Nas fezes tu não identifica, vai tudo misturadinho. Por quê? Porque alguém teve que quebrar esse alimento que tu não mastigou. Gente, prejudica muito todo o processo. Isso é sério. Hoje vocês podem observar que eu não tô rindo, não tô brincando. Eu tô focada no que eu tenho para falar para vocês, porque eu acredito que o segredo é esse. Eu acredito que esse é o pulo do gato no processo de emagrecimento e na manutenção de peso. Quando tu olha um gordo e um magro comendo, eu não tô fazendo gordofobia, tá? Mas é a real. Tu olha pro gordo, quando tu olhar de novo, o prato já tá vazio. O magro, ele botou 2, 3 bocadas na boca só. Quer ver? Vai num buffet, agora não pode, né? Não pode, pode, só não pode se servir, né? O pessoal serve e te alcança o prato com aquilo que tu quer. Pelo menos aqui na nossa região é assim que tá funcionando. E observa nas mesas, assim, aquela pessoa que tem uma característica corporal de obesidade, tá? Como ela come? Sabe aquela coisa do baixar a cabeça e não levantar e não repousar os talheres? Tu fica só aqui, ó. Isso é um comer compulsivo, um comer sem prazer. Ah, não, Sinara, mas ele come porque é bom. Não, ele só tá jogando pra dentro. O prazer de comer tu sente na língua, é na boca. O processo que te dá prazer quando tu come um alimento gostoso é saborear na boca, não é engolir inteiro. Quanto mais inteiro tu engole, menos tu sente o gosto. E para completar ainda, se tu tem o hábito de lavar a língua, o que é lavar a língua, Sinara? Eu não vou no banheiro lavar a língua. Não, lavar a língua é tomar líquido junto com a refeição. Piora mais ainda o processo. Tem gente que diz assim, se tomar água com a comida engorda, não é uma questão de engordar, gente. Toda vez que tu lava a língua, esse é um dos motivos pelos quais a gente não deve tomar água com a refeição. Toda vez que tu lava a língua, o sabor vai embora. Se o sabor vai embora, tu quer comer mais e mais e mais e mais. É simples, é isso que acontece. Lava a tua língua, tu vai querer comer o dobro do que tu tem servido ali no teu prato, porque tu não sentiu bem o gosto da comida. Para vocês terem uma ideia, assim, ó, eu peço para vocês mastigarem, para as minhas pacientes do consultório e falo nas lives para vocês, para a gente mastigar de 15 a 20 vezes cada porção, né? O correto, o correto é repousar os talheres no prato, na mesa
e mastigar de 40 a 50 vezes. É isso que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Eu não sou louca de pedir isso, porque senão a gente não vai mais ter tempo de fazer nada na vida, só comer, né? Porque tem que fazer 6 refeições ao dia, mastigando de 40 a 50 vezes vira o caos. Mas, no caso de um churrasco de família, onde tu enfiou o pé na jaca, as 40 ou 50 vezes teriam te salvado. Porque tu fica saciada com uma quantidade muito menor, porque tu percebe o sabor, tu aproveita o sabor. A digestão dos carboidratos, a gente está falando da carne, vamos passar para os carboidratos, ela é feita na boca, inicia na boca. Então, se eu começo a mastigar bem os carboidratos, eu tenho mais saciedade e ele já cai pré-digerido, gente, isso é fantástico. Quanto mais tu mastiga um carboidrato, mais doce ele fica. Como assim, Sinara? Porque a ação da enzima pitialina, que é a amilase salivar, ela vai liberando melhor o sabor doce. Quer ver? Pega uma pipoca sem sal, tu vai botar na boca, ela não tem gosto de nada, né? Até pode botar um pouquinho de sal, não pode ser regada no sal, que daí não vai dar para fazer a experiência, tá? Mas pega essa pipoca sem sal e mastiga, 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 mastiga até ela ficar pastosa. Quando ela estiver pastosa, ela vai estar doce. É como se fosse uma pipoca doce. É incrível como a gente percebe. A batata inglesa, a mesma coisa. A batata doce, então, nem se fala. Ela fica muito mais doce quando a gente mastiga. O aipim, o arroz. Só que a gente, como são alimentos de fácil mastigação, a gente não tem o hábito de deixar eles dentro da boca. E aí a gente não aproveita aquele sabor doce ali. O hidrato tem sabor doce, é só tu usar a língua, é só tu usar a mastigação e a enzima salivar, que tu vai perceber bem o doce. Então para na hora de comer, te concentra, observa, identifica os sabores. Ah, Sinara, mas a vida não é assim. Então eu vou ter que parar de trabalhar agora para comer. Não. Mas tu também não vai poder parar de trabalhar para emagrecer. O que tu quer? Tu quer saúde? Tu tá buscando saúde? E tu quer perder peso para ter mais saúde? Então te organiza e organiza a tua mastigação. Desliga a televisão no horário, desliga o celular no horário. Se tu tá olhando o celular, tu não foca naquilo que tu tá fazendo. E se tu não foca no que tu tá fazendo, tu acaba comendo rápido. Então, 100% presente para aquele momento. Esse é o meu conselho, que tu esteja presente. Que tu não esteja no mundo da lua pensando em problema, assistindo notícia, respondendo mensagem, porque daí tu não registra. Gente, é fantástico, é libertador tu fazer as pazes com o alimento, saboreando ele. Principalmente quando tu tá comendo uma coisa que não estaria na tua previsão, na tua lista da semana, no teu plano alimentar. Por favor, gente, coloque um lembrete para vocês lembrarem da mastigação, lembrarem de sentar à mesa. Tem um outro truque que eu dou para os meus pacientes e super funciona, que é comer com a mão não dominante, né? Se eu sou destra, eu vou comer com a mão canhota, né? E aí, só o fato de eu ter a mão, eu vou ter mais dificuldade para levar a comida à boca. Isso já me faz pensar no que eu estou fazendo, tá? É uma luta diária. Todos os dias a gente precisa retomar a mastigação. Todos os dias a gente precisa retomar o prazer de comer, o não comer automático. Ah, Nutri, mas eu não belisco. Não interessa se tu não belisca, se tu cumpre os horários. Se tu só joga para dentro, tu não tá tendo prazer, tu não tá aproveitando esse alimento. Então, o conselho também é, mesmo que tu não belisque, que tu faça as 6 refeições, que tu cumpra o plano alimentar que eu te dou no consultório, eu preciso que tu mastigue. Tu não vai ficar o resto da vida com o plano alimentar, tu não vai ficar o resto da vida com o nutricionista, né? Então tu tem que aprender a mastigar. E o fantástico é que quando tu aprende a mastigar, quando o teu corpo entende que tu aprendeu a mastigar, o momento que tu engolir inteiro, tu vai passar mal. Ah, mas eu não quero passar mal. Então continua passando mal como tu tá hoje engolindo inteiro, porque tu já passa mal, só que tu não te dá conta disso.
O que acontece com a pessoa que come rápido? Ela tem formação de gases, tá? Muitos gases, muitos gases. Distensão abdominal, pode dar dor de cabeça, tá? É óbvio que dificulta o trânsito intestinal, tá? Por conseguinte, tu tem sobrepeso, tu tem irritação e tu tem insônia. Gente, olha, são 3 patologias importantíssimas. A irritabilidade é um sintoma, para mim é uma doença, às vezes é tratado até como transtorno de humor e na realidade é uma falha na mastigação que te deixa irritada, que te deixa insuportável, que tu não aguenta porque tu está sempre digerindo com aquele monte de gases no intestino. O normal, um café da manhã convencional, que são os cafés que eu dou nos meus planos alimentares, é tu fazer uma digestão em 12 horas, uma digestão completa. Tá? Ou seja, tu toma esse café, 12 horas após, tu tá evacuando esse café. A grosso modo falando, esse é o trâmite normal, tá? De um intestino funcionante, de uma pessoa que tem uma boa digestão. Por conseguinte, uma boa mastigação. 12 horas. Já está comprovado que sem a mastigação real, que não é o fingir que mastiga, mastigação fake, não, é mastigação de verdade, leva até 72 horas para tu eliminar aquilo que tu ingeriu pela manhã. Pensa comigo, em 72 horas, quantas vezes tu já comeu de novo, gente? O intestino grosso, ele tem na faixa de 3 a 4 metros, tá? O intestino grosso de um adulto mediano. O intestino delgado, o intestino fino, se vocês preferirem, ele chega a 9 metros. Então, depois que sai do estômago, o corpo tem um trajeto de 9 mais 3 de 12 metros para percorrer. Vocês estão entendendo? E não são 12 metros esticadinhos, né? Tipo uma mangueira que tu estica assim. Não. São 12 metros tudo enrolado, tipo novelo de lã. E as fezes têm que ir passando por ali. Então, é importante sim tu pensar na tua digestão. Tu não pode engolir, seja o que Deus quiser. Não. Faz a tua parte para melhorar esse processo. Tem 12 metros de trânsito intestinal ali. A coisa tem que ir andando, tem que ir fluindo e tá tudo empatado. Então, a partir de amanhã, todo mundo aqui vai mastigar. Por que o pessoal vai mastigar? Primeiro, porque não quer ter sobrepeso. Segundo, porque não quer ficar irritado. Terceiro, não quer ter problema intestinal. Quarto, não quer ter hemorroida. Quinto, não quer ter insônia. Eu cito aqui, eu passo citando, tá? E outra coisa, né, gente, que vocês têm que entender. O centro da fome está no cérebro. Aqui que está o centro da fome, tá? Aqui que é o comando de tudo. E o centro da fome, ele só é ativado depois de um certo tempo que tu tá mastigando. O centro da fome, ele só é ativado depois de 10 a 15 minutos que tu tá ali, ó. Aí o centro da fome chega. Para, porque chega, já estou saciado, tu não precisa mais comer. Tem muita gente que me diz, sim, eu sou um saco sem fundo, eu tô com fome sempre. A pessoa que tem fome sempre é porque não mastiga. Gente, eu atendo pessoas para engordar também, não são só pessoas para emagrecer. E as pessoas que querem engordar, que se sentem muito magras, são umas tartarugas para comer. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que facilitar o processo de mastigação. Ao invés de eu dar coisas sólidas, eu vou concentrar os líquidos para ter ganho de peso. Eu concentro num copo de batida, eu vou botar, vou chutar aqui agora, vou botar leite em pó, eu vou botar óleo de milho, eu vou botar pasta de amendoim, tudo na mesma batida. Para que ele tome, ele vai tomar ali 150 ml super concentrado. Porque ele enjoa, ele não consegue mastigar muito. Então eu tenho que concentrar os líquidos e pastosos. Não é ficar falando da vida dos outros, mas comecem a observar outros
Porque muitas vezes o que tu tá fazendo hoje é o que o outro faz. Se tu não sabe se tu come devagar ou se tu come rápido, é porque tu come rápido. Começa por aí. Ah, e tem gente que deve estar dizendo assim: ah, eu como devagar, meu marido come muito mais rápido do que eu. Às vezes, quem está comendo conosco não é parâmetro de comparação. Vocês têm que pensar nisso também. Não significa que porque eu como mais devagar que o meu marido, que eu estou comendo corretamente, porque o meu marido pode comer muito rápido. Ele pode engatar uma quinta e eu não consigo acompanhar. Mas não quer dizer que tu não esteja também quase engatando uma quinta. Tu vai ficar um pouco para trás, entendeu? Mas tu não tá mastigando. Então, o correto para tu saber, para tu ter certeza que tu tá fazendo certo, é tu contar. Ai, sim, que saco. É, mas é o único jeito. Todas as vezes que tu comer rápido, tu vai comer mais do que tu precisa. Isso eu digo e eu assino embaixo. Eu não precisava ter comido tanto. Comeu rápido, né, neguinha? Então para e respira. Gente, assim, ó, não tem coisa que me dê mais prazer do que pegar a mão de alguém que eu vejo assim, ó, que tá se dedicando e que vai dar certo. Eu não posso pegar na tua mão e ficar te empurrando. Pegar na mão de alguém e caminhar livre, leve, solta, a coisa flui, é muito bom. Não que eu não vá te ajudar se tu tiver empacada e te puxar, eu vou, mas eu sou obrigada a elogiar aquelas pessoas que se esforçam para fazer a coisa fluir também, né? Se alguém quiser atendimento online ou presencial, me chama no privado. 99721 2021, tá? Eu consigo encaixe, eu tenho trabalhado inclusive no sábado para conseguir colocar o pessoal, eu não tô deixando ninguém sem atendimento, porque eu entendo que esse momento tá delicado, essa tensão lá fora, essa crise, as pessoas estão engordando muito dentro de casa. As pessoas estão comendo desesperadamente, saem de uma refeição para outra. Tipo assim, eu tô almoçando e eu já tô pensando, o que que eu vou fazer pro café da tarde? O que que eu vou fazer pro café da tarde? O que que eu vou fazer pro café da tarde? Então, assim, ó, tá bem delicado. E aí, tu tem um livre-arbítrio de procurar depois que isso tudo passar. O online não tem desculpa, né, gente? Tu pode procurar depois que isso tudo passar, mas daí se tu procurar depois que isso tudo passar, tu vai estar com quantos quilos a mais que a gente pode já evitar agora? Gente, assim, ó, o valor tá super acessível. Não vou dizer ridículo, porque eu também não posso menosprezar o meu trabalho, mas é realmente assim, ó, eu tô cobrando o que eu acho que vocês podem pagar, tá? Porque eu não quero ser injusta com ninguém nesse momento e tem colegas minhas que pensam assim, é melhor atender, cobrar o dobro e atender 10 do que cobrar metade e atender 20. Não, eu prefiro cobrar metade e atender 20, trabalho muito mais, mas eu ajudo mais pessoas. É assim que eu penso, sempre foi assim que eu pensei. Então, pelo menos assim, ó, tenha coragem de me chamar para perguntar o valor. E aí, me chamando e perguntando o valor, tu vai ver que super vale a pena, tá? Parabéns a todas que se desafiaram a mastigar. E aqueles que não estão fazendo o desafio, mastiguem. Mastiguem. As gurias já entenderam a importância da mastigação. As gurias estão muito animadas com essa descoberta e tu também pode ficar muito animado, muito leve, muito feliz se tu conquistar uma mastigação adequada. Certo, meus amores? Beijos da Nutri.